Oi, pessoal, tudo bem? Cá estamos nós no dia 6 e eu tô muito feliz. Tô muito feliz por estar aqui, tô muito feliz em estar fazendo o que eu tô fazendo. Deus tem sido tão generoso comigo, Deus tem sido tão bom. É, Não que essa generosidade e bondade se manifeste o tempo todo em situações que me causam alegria. Muitas vezes o cristão sente tristeza, óbvio, óbvio. A diferença é que, como está escrito na Bíblia em algum lugar, com fidelidade me afligiste. Então, muitas vezes a gente está sentindo triste, né? Acontecem coisas que vão totalmente de encontro com as nossas expectativas e tal, mas a gente sabe que aquele que está no poder de tudo nos aflige com fidelidade. Ele é como o pai que dá uma surra, uma chinelada no filho quando ele precisa, mas dá olhando nos olhos, com firmeza, com segurança de quem está fazendo o certo, de quem está fazendo o necessário, né? Não estou aqui defendendo esmurrar os filhos, não, mas assim, eu sei que hoje em dia esse é um assunto polêmico, mas assim, eu agradeço a Deus por todas as chineladas que eu levei na vida. Não foram poucas, mas foram muito necessárias. Bom, então assim, hoje eu tô muito feliz. É, é uma alegria muito grande, é uma alegria muito grande ler a palavra de Deus. Nossa, ela nos limpa, ela nos lava, ela nos refrigera a alma, ela nos renova, nos alegra, nos alimenta. E poder compartilhar é muito bom, é muito bom. É totalmente diferente de ler sozinho sempre. Quando a gente se propõe a compartilhar, a gente aprende coisas novas. Deus nos dá revelações novas e é uma alegria muito grande ver um irmão, assim, uma pessoa que venha a se interessar, sabe, a debater e a crer. É maravilhoso. Não tem alegria maior do que essa. Não tem. Então, vamos lá, vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus, Pai bondoso, Pai querido, Pai amoroso, como o Senhor sabe nos dar alegrias. É como seu filho Jesus disse: se nós aqui que somos maus sabemos presentear as pessoas a quem amamos, que dirá o Senhor? Como o Senhor mostra a sua glória, sua graça, seu poder ao nos presentear, ao nos conceder alegrias. E o Senhor continua sendo infinitamente bom, gracioso, perfeito e santo quando das suas mãos nós recebemos provações ou dificuldades, porque em tudo o Senhor nos prova, em tudo o Senhor nos depura, o Senhor nos revela quem nós somos, enquanto o Senhor revela quem o Senhor é e o quanto a gente precisa do Senhor. Eu te louvo e te agradeço nesse momento de intensa alegria, mas muito mais do que isso, eu te peço que o Senhor me conceda o seu espírito e firmeza e fé para que eu esteja com essa mesma alegria diante do Senhor, independentemente da situação. Mesmo em momentos de dificuldade, de tristeza, de perda, que não é o caso agora, eu quero louvar o seu nome, eu quero te amar, eu quero te agradecer, eu quero estar feliz no Senhor, porque a sua obra acontece aqui e agora, mas a sua promessa de alegria completa e paz completa é no porvir. Eu te peço que o Senhor faça com que a minha perspectiva da eternidade esteja cada dia mais presente, cada dia mais concreta. Eu peço que o Senhor me livre de ficar seduzida por esse mundo que é passageiro, corrompido. Claro que aqui o Senhor nos concede muitas alegrias, mas todas elas são uma seta para o que vai vir depois. Muito obrigada por esse privilégio, por essa graça, essa
misericórdia que o Senhor usa conosco, comigo nesse momento especialmente, me conduza. Tenha misericórdia, não permita que da minha boca saia alguma coisa que não seja a sua vontade, que não seja correta. Se acontecer, o Senhor é o Deus capaz de transformar mal em bem, como fez com José. Abençoa, Senhor, cada pessoa que venha ouvir. Tem misericórdia. Faz frutificar as sementes. Faz o impossível, Senhor. Em nome do seu Filho precioso, eu peço. Amém. Muito bem. O que é que nós temos para hoje? Hoje é o dia 6º. A gente começa em Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Eu vou ler. É o batismo de Jesus. Diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Por quê? Porque o batismo é justamente a gente dizer não para o mundo, não para nós mesmos, para o pecado, né? E submergir nas águas, que significam morte, e voltar para uma nova vida, né? Uma vida em Cristo. Então, João, com razão, questiona, mas como assim? Você precisa ser batizado por quê? Eu que tenho que ser batizado por você, né? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aqui eu entendo cumprir toda a justiça, nos convém fazer segundo a lei de Deus. Então ele o permitiu. E aí vamos ver o que acontece quando a gente age no sentido assim, quando a gente deseja cumprir toda a justiça. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha o que aconteceu e a consequência disso, o desfecho, né? Jesus cumpriu toda a justiça, ele veio para cá e ele deixou claro: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. E eu creio que ele cumpre a lei, inclusive em nós. Eu não sou capaz de cumprir a lei. Ninguém é capaz de cumprir a lei, ninguém. Especialmente porque a primeira lei é justamente amar ao Senhor Deus de todo coração, alma, força e entendimento. Não é nosso natural, não é. Então, se porventura me acontece de as minhas afeições serem modeladas, modelada vírgula, né? Crucificadas e refeitas no sentido de amar a Deus, isso é Cristo em mim. O mérito é única e exclusivamente dele. Entendeu? Cristo cumpre a justiça e ele continua cumprindo a justiça pelo fato de o Espírito Santo estar em nós, né? E nos inclinar a desejar. Por exemplo, eu fui batizada quando eu era pequena na Igreja Católica, né? Um batismo por aspersão. E eu era um bebê, né? E eu entendo, tá? Eu entendo que o batismo deve ocorrer quando a pessoa tem consciência do que está acontecendo. Na verdade, é quando ela deseja, entendeu? Um bebê não sabe nem o que está acontecendo, né? Então, assim, é um ato voluntário, racional, né? E eu tenho esse desejo muito forte em mim de ser batizada agora, adulta, consciente de tudo. E inclusive, especialmente para servir de testemunho para as pessoas que me conhecem, sabe? E eu atribuo completamente esse desejo que existe em mim à ação de Cristo em mim, entendeu? Muito bem. Aí olha que lindo. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
Em outras traduções, pode estar escrito em quem coloco minhas complacências. É nele que a minha ira fica totalmente aplacada, né? Deixa de existir. É nele que está a minha alegria, é nele que está a minha justiça, né? A justiça de Deus é Cristo, né? É muito lindo, é muito lindo. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Muito bem, nossa, isso é muito lindo. Muito lindo. Acho que, assim, imagina você ver o céu se abrir e a voz de Deus falar: esse é meu filho, esse é o meu tesouro precioso, a quem eu amo desde a eternidade, sabe? Muito bem. Às vezes eu me sinto. A gente sente muita coisa, né? E o erro da gente é acreditar no que a gente tá sentindo. Às vezes eu sou, assim, atacada, digamos, por um sentimento de inadequação, assim, de não. De ser inapropriada, de ser. Tipo, de não encaixar alguma coisa assim. Eu não sei nem verbalizar porque é uma coisa muito inconsciente, é um sentimento. Mas pra resumir, tipo assim, é muito sentimento de inadequação. Tipo, não, você não tá certa aqui, sabe? E quando eu sinto isso, e eu encorajo vocês a, quando sentirem alguma coisa que vem um sentimento ruim, alguma coisa assim, de vocês desviarem o foco, não apenas desviar, vocês negarem o foco em vocês mesmos. No caso, eu vou falar de mim, eu nego o foco em mim, no que eu tô sentindo. E esse versículo aqui já me abençoou tanto, de tantas maneiras, quando eu sinto isso, porque eu penso assim, nesse momento eu me sinto assim, me sinto totalmente inadequada, inapropriada, não amada, tipo um refúgio. Mas, em primeiro lugar, eu sei que isso é uma mentira, porque a palavra de Deus não mente, e a palavra de Deus ensina que eu sou uma filha preciosa. E em segundo lugar, eu, ao invés de focar em como é que eu me sinto, eu penso assim, eu sei que nesse momento Deus ama a Cristo tão profundo e maravilhosamente. Então eu penso assim, eu posso estar sentindo como eu quiser, mas quando eu contemplo o amor que Deus tem por Cristo, que é o mesmo que Cristo tem por nós, é desviar o foco, sabe? Olha, se desviar o foco funciona, tipo, tô fazendo uma dieta, quero muito comer, não vou comer, eu vou dar uma caminhada, sabe? Mas se bem que isso não funciona, né? Mas tipo assim, espiritualmente falando, isso é ganhar a guerra, sabe? Porque a Bíblia ensina que a gente vive uma batalha espiritual, da hora que a gente acorda, da hora que a gente deita, se bobear até quando a gente tá dormindo. Muitas pessoas sabem disso. E a palavra de Deus é a espada. Então, se eu ataco esse sentimento com esse versículo, para mim, esse versículo funciona maravilhosamente nesses momentos. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Eu posso estar sentindo o que eu quiser, mas eu sei que o amor de Deus por Cristo é maravilhoso e ele vem tudo para mim, porque Jesus nos ensina isso. Bom, é isso. Deixa eu ir lá para Atos. Muito bem. Atos capítulo 4, de 1 a 22. É maior, mas eu vou ler. Vocês vão ver como é sensacional. Quando a gente estava lendo da última vez, Pedro e João estavam entrando no Sinédrio, tinha um cara pedindo dinheiro que não conseguia andar, e aí, em nome de Jesus, Pedro o curou. E agora vem o desfecho, né? As consequências desse ato. E estando eles falando ao povo falando ao povo o quê? Explicando pro povo como que esse milagre aconteceu, porque todo mundo conhecia o cara, era tipo aquela pessoa assim que nem cidade pequena, todo mundo sabe que a pessoa que pede dinheiro que tá sempre no mesmo lugar, então, todo mundo conhecia ele, não foi assim uma pessoa qualquer que foi curada, tipo, era uma figura da cidade. Aí, estando eles falando ao povo, explicando pro povo como é que aquela pessoa famosa da cidade ficou curada, sobrevieram os sacerdotes, né? Como eles estavam perto do templo, eu imagino, tá tendo um zum, zum, zum ali, e os sacerdotes foram ver o que estava rolando. Sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Tipo, pensa na galera fina.
doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Né? Que para os saduceus era uma calamidade falar em ressurreição dos mortos, né? Se eu não estiver enganada. Enfim, tudo que eles não queriam na vida, esses religiosos que estavam dentro do templo, era pregação no nome de Jesus. Como vocês vão ver agora. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Mas não tem problema não, viu? Prender apóstolo, cara. Vocês já viram? Ai, gente, eu não quero fazer essas digressões, mas só essa. Tem um filme com o George Clooney chamado... Voo. Acho que é Voo. É tipo uma história de amor e tal. A primeira cena do filme é muito fera. O cara faz a mala com uma facilidade, com uma prática tão grande, tipo, bota tudo, já tem um lugar certo pra botar tudo. Aí eu brinco na minha cabeça que quando os apóstolos eles iam ser presos, tipo, eles já sabiam arrumar a mala certinho, claro que eles vão arrumar, mas tipo assim, preso? Não, tranquilo, eu já tô acostumadíssimo. Não, e assim, vocês vão ver, os apóstolos cantavam. Cara, não havia sossego, assim, quando tinha apóstolo preso. Era cantando, era pregando, e era o chão tremendo e as celas todas quebrando. Cara, é uma coisa doida. Então eles estavam boladões que eles estavam pregando aí, anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles... já tô lendo de novo. Tá, botaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram... Aí que tá o perigo. Muitos dos que ouviram a palavra creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Glória a Deus. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote. Então, foi um evento. E pondo-os no meio, assim, claro, né? Nenhuma melhor maneira de julgar as pessoas como botar no meio. Perguntaram. Fizeram isso também com a mulher que foi pega em adultério, né? Tipo, a galera faz uma rodinha. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício, tipo assim, eu tô sendo interrogado por uma coisa ótima que aconteceu com uma pessoa, né? Feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, agora ele está repetindo no julgamento o que ele já tinha falado para o povo, né, que fez com que 5.000 pessoas crescem. Que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ele nunca perde a oportunidade de dizer, óbvio, fato, né? Por acaso, aquele que vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou, aqui a gente volta um pouco no que falou no capítulo 3, né? Eu vou parar de interromper, prometo, agora eu vou ler. E a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Cabeça de esquina, se não me engano, na arquitetura, assim, eu posso estar completamente enganada, mas eu acho que é, tipo assim, quando você faz uma construção que é meio angular, e aí aqui no meio, assim, fica uma cúpula, e nessa cúpula é que tá toda a chave da sustentação da construção. Então, se tiver uma rachadura lá, desmorona tudo. Pedra de esquina é isso, eu acho. Cabeça de esquina. Agora, olha isso, gente, escuta isso. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Gente, eu tava vendo um vídeo no YouTube do Nathan Wheeler. O cara, ele é uma figura. Ele, por uns 2 anos da vida dele, ele frequentou, tipo, 5 igrejas por semana, sabe? Então ele conheceu uma infinitude de denominações. E ele conta como que às vezes por um detalhezinho a pessoa sai da igreja e funda uma própria. Tipo assim,
Tá, tô na igreja e de repente eu sinto no meu coração que usar a pele de bicho é uma desonra para Deus, para a criação, não tá certo com o bicho e tal. E, pô, cristianismo não tem nada a ver com usar roupa de couro. Então eu vou fazer uma igreja que, como um dos preceitos, tem isso. Não pode usar roupa de couro, é um crime fazer isso. E aí gera uma nova denominação. Então, assim, é um tipo de aspecto, assim, secundário. Ah, se come carne ou não, se... Eu tô falando no aspecto secundário comparado com o que eu vou falar depois, tá? Não tô querendo desmerecer nenhuma convicção. Se come carne ou não, álcool, se... Tararará. Agora, o outro aspecto é o da salvação. O que é consenso? O que assim, se você é cristão, o que deveria ser consenso para você? Que assim, que nenhuma igreja que se diga cristã pode falar diferente. Que só há um nome, não existe outro por intermédio de quem a gente vai ser salvo, entendeu? Então isso aqui, pelo amor de Deus, para quem lê a Bíblia, não tem como não ser um ponto pacífico, assim, não tem como, é o sacrilégio, não existe outro nome debaixo dos céus, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro sumo sacerdote, senão Cristo. Não existe outro filho de Deus, senão Cristo. Muito bem. Então eles, vendo a ousadia... Gente, eu vou falar só mais uma coisa. Assim, eu ousei falar no vídeo, sei lá, 4, sobre o arco-íris e homossexualismo e tudo mais. Eu fiquei nervosa, tal, mas assim, pelo menos até o momento tá sendo uma bênção, uma bênção. E para quem não viu, bom, enfim. Se tiver alguma pessoa católica aqui, eu quero falar com todo respeito, que nas suas orações você tenha, assim, firme, sabe, a convicção de que salvação não existe santo, não existe outra pessoa na reta quando o papo é salvação, quando o papo é você estar limpo diante de Deus, quando o papo é o milagre acontecer de a gente ter o joelho firme para não cair diante de Deus. É só Jesus Cristo, entendeu? E assim, com todo respeito, se você pegar a Bíblia e ler, você vai ver que Jesus Cristo é o único detentor da glória, é o único detentor, é o único que merece a nossa adoração. Assim, quanto mais a gente ama a pessoa de Jesus Cristo, mais confiança a gente deposita nele. E mais a gente vê que só ele é capaz, só ele existe. Eu vou ler de novo. Nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Jesus em nenhum momento ensinou que ele divide a tarefa. Pelo contrário, ele diz: sem mim nada podeis fazer. A Bíblia inteira só gira em torno de um nome só, Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer. E outro versículo que me vem à mente agora: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, sabe? Então assim, eu quero falar com muito respeito, porque tem pessoas que são muito preciosas para mim, que são católicas. Eu mesma fui católica, eu mesma fui professora de catequese e tudo mais, eu sei muito bem como é que é. E eu sei que as pessoas têm afeições muito fortes por santos. Eu tenho uma tia-avó que faleceu, é a pessoa que eu mais quero ver no céu, é a pessoa que eu mais desejo ver no céu. Tamanho é o amor que eu tenho por ela. E ela era extremamente católica. E eu me lembro dela falando assim com um afeto tão grande. Santo tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu observava assim na época, eu não. E eu vou falar outra coisa sobre ela. Foi a única pessoa em toda a minha família que eu já vi com uma Bíblia aberta na mão lendo. Isso assim, eu me lembro assim com muita alegria, muita alegria. E eu vou dizer mais, quando eu vi minha tia-avó com óculos, que coisa que ela não costumava usar, só usava para ler, com a Bíblia aberta, eu senti um mal-estar enorme,
A Bíblia me despertava um mal-estar enorme, porque eu pensava, ai, será que lá vem papo sério? Ai, que saco, velho, será que ela vai me pegar de jeito aqui? Tipo assim, será que ela vai abordar o assunto comigo? Mas não, ela ficou caladinha lendo a Bíblia dela. E o que um dia foi um incômodo pra mim, hoje é uma cena que me traz muita esperança e fé, sabe? De que ela conheceu o nome do Senhor Jesus Cristo. Conheceu no sentido espiritual profundo, sabe? É, então, assim, eu só gostaria de propor, com todo respeito, que as pessoas católicas pensassem em algum momento, assim, a afeição que elas têm por qualquer santo que seja e a afeição pela pessoa de Jesus Cristo. E eu gostaria de fazer assim a oração nesse momento para que o nome de Jesus Cristo brilhe mais e mais e mais no coração de vocês até chegar ao ponto de não ter espaço para mais ninguém, porque Ele é soberano, Ele é rei, Ele é a perfeição, Ele é o resplendor da glória de Deus a um ponto que não tem espaço para. Ele não dividiu a responsabilidade com ninguém. Ele falou: jogue sobre mim seus fardos. Eu vou te ressuscitar no último dia. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Isso eu falo, inclusive, para quem estiver me ouvindo, me ouça sempre. Eu peço a Deus para não me deixar falar besteira. Como eu peço? A gente não tem autoridade, a gente nunca pode ouvir ninguém com o coração todo aberto. Nunca, nunca, nunca. Todo mundo erra, todo mundo fala bobagem. Só tem uma pessoa que só fala a verdade, que é Jesus Cristo. Todos os outros estão sujeitos a erro, a mentir para você, por mais bem intencionados que eles estejam. Eu tô falando isso porque eu vou dizer, na minha opinião, as afeições que são incutidas nos corações em relação a santos não têm respaldo bíblico nenhum. Maria foi uma mulher bem-aventurada, ela achou graça diante de Deus, o nome dela é lembrado na Bíblia. O papel que ela cumpriu, não existe outro que se equipare ao dela. Fato, fato, fato. Mas em nenhum momento, eu falo isso com humildade, nenhum momento, para quem for católico que estiver me ouvindo, que tenha se dado ao trabalho de ler a Bíblia, em nenhum momento Jesus deu para ela esse papel, a autorizou a exercer uma função de intermediária, porque Jesus Cristo é o nosso intermediário diante de Deus, né? Como é que eu acho que eu tentei lembrar desse versículo? Só existe um intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. E assim, vale a pena prestar atenção no vínculo entre Maria e Jesus. Jesus tratou Maria com todo respeito. Ele falou, quando ela quis que ele fizesse o milagre, né, de transformar água em vinho, ele falou, pô, velho, não tá na minha hora. Mas, pô, era a mãe dele pedindo, ele foi e fez, entendeu? E ele foi obediente com Maria e ao mesmo tempo Maria foi obediente com ele. Por quê? Porque ela falou, ó, falou pros outros da festa, vão lá e façam tudo o que ele mandar. Ela conhecia o filho que tinha, ela sabia que ele era capaz, então ela falou, façam tudo conforme ele mandar. Veja, se Maria fala para todo mundo fazer o que Jesus mandar, e se na Bíblia em nenhum momento há qualquer menção a Maria ocupando um espaço de intercessora, de onde veio isso? Veio da cabeça de um ser humano. Se não está na Bíblia, claro que a Bíblia foi escrita por seres humanos, eu estou ciente disso. Mas a Bíblia é um livro, é a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Agora, se eu aqui resolvo falar que essa caneta, que esse lápis aqui tem um poder intercessor, eu tô inventando isso. Isso não tá escrito em lugar mais nenhum. Entendeu? Então, assim, se você acredita na Bíblia, se você acredita no juízo, se você acredita que vai ter uma hora que vai rolar um papo sério entre criatura e criador, não vai ter padre, não vai ter pastor, não vai ter ninguém. Não vou nem me dar o trabalho de falar não vai ter Maria Emília, porque não precisa, né? Não vai ter ninguém lá. Então, tipo assim, não vai adiantar você falar, mas me ensinaram isso. Deus vai falar, o que eu te ensinei tá aqui, ó. Entendeu? O que Deus ensinou tá na Bíblia. Então, assim, por favor, resumindo a ópera, minha tia querida que faleceu, eu vou até falar o nome dela, tia Ita,
Foi Isso é lindo. Ela foi minha tia católica e foi a única pessoa em toda a minha família que eu já vi segurando uma Bíblia na mão. Então, assim, que maravilha, que bom que a afeição dela pela palavra existia, entendeu? Bom, em suma, só tô querendo dizer que eu não tô querendo falar assim, tá falando mal de católico. Não, só presta atenção nisso, tá? Enfim, muito bem, não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, apóstolo bom é apóstolo ousado, né? Pregador bom é pregador ousado. Eu sou covarde mais do que qualquer outra criatura, vocês não têm noção. E informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. Então, é engraçado como que o foco da galera aqui, ó, primeiro que chama para um julgamento, bota na cadeia e chama para um julgamento duas pessoas porque elas curaram o cara. Aí na hora que eles falam, que eles explicam tudo, aí a pessoa tá lá prestando atenção no português dela. Sabe assim, às vezes, tipo assim, sabe quando você tá conversando com alguém e você já não tá prestando atenção em uma só palavra que ela tá falando, você tá prestando atenção, tipo, no sotaque dela, no cacoete, na expressão facial dela. Você tá prestando atenção em tudo, menos no conteúdo da fala. Eu entendo isso como exatamente o que tá descrito aqui. Então eles veem o Pedro, que é pescador, e João, que eu não sei o que ele era, curaram tal a pessoa e eles estão explicando que foi pelo poder de Jesus Cristo e eles estão lá, nossa, mas como o cara é estudado? De onde veio esse conhecimento? E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então era do conhecimento dos que estavam julgando isso, né? E vendo estar com eles o homem que fora curado, então a prova do crime estava lá, nada tinham que dizer em contrário. Nada havia de repreensível nessa situação, né? Mas como a gente vê na Bíblia assim, em muitos momentos, se não tem, a gente cria, né? Se a galera tá contra o evangelho e o nome de Jesus e a pregação, e no Antigo Testamento aconteceu com um monte de gente, Daniel e tudo mais, pô, se eu não tenho nada para falar mal dele, eu vou inventar, né? Peraí, eu me perdi. Nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: mas o que nós vamos falar? O que a gente vai fazer a esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Então, assim, o milagre virou manchete. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, olha a campanha, olha o esforço, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Pergunta se ia funcionar. Pedro negou Jesus. Isso foi antes de Jesus ser crucificado, antes de Jesus outorgar o Espírito Santo, né? O entendimento, a ficha cair. Esses apóstolos aqui estavam prontos para morrer pelo nome de Jesus Cristo. E morrer pelo nome de Jesus Cristo é o suprassumo de qualquer cristão. O John Piper uma vez fala, ele estava orando lá com o suéter dele, tomando um chá quentinho, com o abajur ligado. Ai, Jesus é lindo, Jesus é meu amor, a Bíblia, nanã. Aí ele começou a pensar, até que ponto eu sou capaz de sofrer por esse nome? Agora que pra mim tá de boa, eu tô aqui na minha casa, em segurança, bucho cheio, quentinho. Mas e se minha vida tivesse a prova? Aí, não tá na Bíblia, mas são aqueles estudos, né, que fazem, que acho que é um consenso, né, historicamente falando, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Que queriam crucificá-lo, ele falou, não, crucificado igual Jesus, eu não tenho a honra de ser, não. Vocês vão dar uma caprichada, eu vou ser crucificado de cabeça para baixo. Então, eu oro para que a ousadia do nosso crer, eu oro isso para mim com frequência, para que a minha ousadia em pregar ultrapasse qualquer medo de repúdio, de vergonha, de consequências, sabe? Tem um autor chamado Richard Wurmbrand, é um livro assim que o
cara foi torturado 14 anos no regime comunista, por pregar o nome de Cristo, e ele saiu de lá falando que foi uma lua de mel com Jesus. É uma leitura que merece ser feita. Então, que Deus nos conceda ousadia, coragem e um amor tão radical que tem mãe que morre pelo filho, tem pai que morre pelo filho, tal. Que Deus faça o milagre de nos tornar capazes de morrer pelo nome dele. Não só capazes, desejosos, porque a Bíblia fala: bem-aventurado é aquele que sofrer por amor ao meu nome. Tanto que quando os apóstolos mais à frente estão efetivamente na cadeia e tal, eles estão lá assim, cara, que honra, sabe? Agora eu vou continuar, prometo. Então, para que não se divulgue, vamos ameaçar para que não falem mais. Olha só, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Acho que deu errado, né? Porque estamos em 2022 e cá estamos. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Tipo, vocês estão achando que faz algum sentido eu ouvir o que vocês estão falando e não o que Deus fala para mim? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Tipo, não é uma opção. Não é uma opção. A gente testemunha o que a gente vê, o que a gente vive. A gente não pode inventar. Ah, eu vou testemunhar um crime, mas na verdade eu não vi. Não, a gente testemunha o que a gente vive. Mas eles ainda os ameaçaram mais. E, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, realmente, assim, o clima aí não estava para prender os apóstolos ainda, porque o milagre aconteceu, virou notícia, a galera estava toda lá dando glória a Deus pelo que tinha acontecido, então não ia pegar bem, né, para os religiosos / políticos da época prenderem os apóstolos naquele momento. Muito bem. Agora, em Salmo, a gente faz a leitura do Salmo 6, que por enquanto tá regulando certinho, né? O dia com o Salmo. Isso vai acontecer até o Salmo 17. Até o dia 17 vai ser certinho. Salmo 17, dia 17 e tal. Aí no dia 18 já vai ser uma parte do Salmo 18 e assim vai. No Salmo 6, o título dele aqui na minha Bíblia, que é essa edição aqui, eu devia até ler, né? Qual é a tradução de cada uma. Ah, que legal. Bonitona, né? O título desse salmo é: Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Eu realmente, como eu já falei, eu sempre leio o Salmo pensando no grau de intimidade da relação assim entre o salmista e Deus e o salmista e a própria condição dele. Então veja, o salmista está pedindo para ele ser sarado porque os ossos dele estão perturbados, ele não dorme, ele está suplicando por ajuda porque ele está num estado de sofrimento muito, muito intenso, né? Tem aqui o apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, é uma afirmação, é uma declaração feita por Jesus também, né? Lá no Novo Testamento. E aí eu estava conversando com um amigo, um irmão em Cristo, muito precioso, uma pessoa de uma paciência tremenda, ele e a família toda.
e eles têm me ajudado muito nesses vídeos que eu tenho feito. Quando eu falei sobre a violência nos Salmos, ele chamou atenção para um fato de os nossos inimigos, né? Vou falar de uma maneira mais clara. Quando a gente lê o Salmo e lê o salmista falando, Deus, acaba com o meu inimigo, me livra dele, condena esse meu inimigo, de a gente entender isso no aspecto espiritual, né? E inclusive essa maneira é colocada. Jesus fala de touros de Bazã sendo assim ao redor dele para afligi-lo. Não são touros, obviamente, né? A gente não vai entender no sentido literal. Jesus crucificado tinha em torno dele touros no sentido assim de demônios, né? São as hordes do mal. Eu acho que ainda não falei aqui ainda do diabo e tudo mais. Assim, só comentando brevemente, eu vejo muito misticismo, tipo assim, muita infantilidade na forma como as pessoas falam sobre o diabo. Na verdade, não falam, né? Tipo, não gosto nem de falar o nome, porque senão atrai. Não sei o quê. Cara, se você acredita em Deus, você tem que acreditar no diabo. Acreditar que ele existe, óbvio, né? Não acreditar no que ele fala, porque ele é o pai da mentira. E ele é derrotado. E ele só destrói, ele não tem capacidade criativa alguma. Deus é criador, Deus é soberano, Deus tem todo poder, Deus é vitorioso. Aí as pessoas falam, não gosto nem de falar nesse nome, não sei o que, não sei o que. Assim, eu acho que a Bíblia nos leva a ter uma postura mais madura, assim, de saber que ele existe, ou se existe, inclusive um dos trunfos dele, assim, as pessoas pensarem que ele não existe, né? Ele não apenas existe, como é extremamente atuante, a gente pode acusar ele de tudo, menos de preguiça de trabalhar. Porque esse aí trabalha. Trabalha sim, tem uma equipe boa também. E a Bíblia nos ensina justamente a guerrear. Esse mesmo amigo disse, não existe nada de novo debaixo do sol. A gente vive uma guerra, assim como esse salmista vivia uma guerra. Desde que Adão e Eva pecaram, é uma guerra espiritual. E aí, a gente sabe lutar? A gente sabe empunhar a espada, que é a palavra de Deus? Se armar com a couraça, acho que é a couraça da justiça, o capacete da salvação? Né? Eu ainda gostaria de fazer um estudo sobre isso, assim, de entender por que a espada, se é a palavra, isso entra na minha cabeça. Porque você fala e você fere o inimigo. Por exemplo, quando eu falei que eu me sinto, às vezes, um sentimento assim, de inadequação, eu falo a palavra, entendeu? E como a gente se apropria das outras das outras armaduras, entendeu? Do restante da armadura. Então, assim, você tem um inimigo. A Bíblia ensina que a gente tem um inimigo. Eu não sei qual que é pior, na boa, se é o diabo ou se é a gente mesmo. Eu vi alguém falando outro dia que às vezes a gente é injusto até com o diabo. Assim, às vezes a gente é injusto com ele porque culpa ele de tudo, mas tem coisa que é realmente a nossa natureza. E bom, se a gente tem um inimigo, se ele é extremamente atuante, se ele bota todos os esforços em nos atacar, em nos distanciar da palavra, em nos distanciar do amor de Cristo, como é que a gente reage a isso? Falando, não existe, não gosto nem de pensar. Cara, existe! E a Bíblia é o livro que ensina de onde ele veio, foi das mãos de Deus, Deus fez, né, o Lúcifer. O que aconteceu com ele. Esse Nathan tava falando sobre livros satanistas e luciferistas, um negócio assim. Nenhum livro fala tanto sobre a realidade dele, óbvio, quanto a Bíblia, entendeu? Então, assim, vamos lidar com maturidade, né? Aí, às vezes, a pessoa fala, ai, nossa, que medo. Cara, medo por quê? Você não acredita em Deus, não? Você não acredita que Deus esmagou a cabeça dele com os pés? Entendeu? Todo louvor, toda honra, toda glória pertencem a Deus, pertencem a Deus. E outra coisa interessante que esse cara disse, porque ele se meteu com satanismo aí foi muito tempo. Nenhum livro satanista ousa, eu acho que Deus não, tá aí uma coisa que Deus não permitiu, ponto, afirmar que Lúcifer, que o diabo criou alguma coisa. Ele foi criado, entendeu? Então, vamos botar as coisas nos lugares certos. Se a gente tiver que ter temor no coração, o temor é pelo nome de Deus, pelo poder dele. Coisa que em Gênesis, quando a gente for ler mais pra frente, tem uns trechos lá que realmente despertam temor em mim.
temor mesmo, assim, temor verdadeiro, porque a Bíblia mostra uma realidade, mostra um momento de Deus com Abraão, é uma solenidade, um poder tão sobrenatural, tão absurdo de Deus que dá medo, dá temor, né? Então, assim, eu achei maravilhoso isso que ele disse, de quando a gente lê o salmista, meu inimigo, não sei o que, não sei o que, aí você pensa, pô, tô lendo a Bíblia, eu tô pensando que o fulano me fez mal, né? Que às vezes a gente lê um salmo justamente com uma pessoa que nos fez mal no coração, né? Com aquele sentimento no coração. E a gente vai ler um salmo e vai, tipo assim, o salmo não tá aí pra instigar você a desejar que Deus puna e esmigalhe seu inimigo de maneira nenhuma. Seu inimigo, no caso, é esse seu sentimento de justiça que faz você odiar a outra pessoa, porque ela não agiu como você achou que devia agir. Então, seu inimigo, nesse caso, no Salmo, é você mesmo. É o seu sentimento de justiça, tá entendendo? Em suma, vamos lá para Gênesis. Para variar, já foi para muito mais do que eu esperava, mas hoje o que está previsto é Gênesis 15 a 17. Eu não vou ler, é bem grande, eu vou chamar atenção para alguns aspectos, para mim, especialmente preciosos. Primeira coisa, no iniciozinho de Gênesis capítulo 15, olha o que é que Deus está dizendo para Abraão. E ao dizer para Abraão, ele está dizendo para todos nós que cremos no nome de Cristo. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, ou em outras versões, outras traduções, sua grandíssima recompensa. Imagina, Deus está se voltando para nós e dizendo, eu sou sua imensa recompensa. Quantas vezes, todas as vezes, a gente quer nossa recompensa aqui, agora, no mundo material? Já pensou? A nossa recompensa ser Deus? E aí, antes de mais nada, aqui está escrito, não temas, Abraão. Sabe esse cara que eu falei que foi torturado 14 anos? Lá foi na... não lembro agora o nome do país dele, mas enfim. Ele disse que no dia que ele foi preso, no dia que botaram ele lá no camburão, se é que pode chamar assim, ele se deu conta... Primeira coisa, veio o versículo na cabeça dele, não tem mais. E eu já li que é o versículo que vem com maior frequência, assim, é o comando mais repetido na Bíblia, é não ter mais. E aí o Richard fala no testemunho dele que ele sobreviveu, óbvio, contou a história, deu entrevistas, escreveu livros, ele e a esposa, que também foi presa por causa do nome de Jesus, ele diz que quando ele entrou no camburão veio o versículo, não ter mais. E aí ele tá lá pensando assim, realmente, não tem mais. Aí ele conta que essa ocorrência vem 366 vezes na Bíblia. E ele pensa, bom, não tem mais para cada dia do ano. E Deus é tão cuidadoso, Deus é tão Deus dos detalhes, que se tiver um ano bissexto e você precisar, né, de um especial no dia 29 de fevereiro, tem um não ter mais especial para esse dia. E ele se deu conta que era o dia 29 de fevereiro. Ele não aguentou e, tipo, sorriu. E os policiais falam, mano, qual é o seu problema? Você sabe o que vai acontecer com você? Você tá aí rindo? Vocês verem a loucura da pregação do evangelho, né? A loucura no sentido, assim, de que aprove a Deus tornar loucas as coisas desse mundo, assim, para qualquer um. Era para qualquer um, tá? Assim, surtado. Ao ser capturado pela polícia comunista lá, e o cara tá sorrindo. Louvado seja Deus pela loucura que ele provoca na gente, assim, que é a verdadeira sabedoria, né? Loucura é o nosso sentimento de ter medo, nosso natural. Muito bem. Peraí. Aí, vocês devem saber que Abraão era muito velho, muito idoso, não conseguia ter filho, nem ele nem Sara, na época Sarai, né?
e Deus promete a ele, Deus promete a ele um filho. E Sara tem a genial ideia de botar Abraão para se, né, para se deitar com a serva que eles tinham, a Agar, para ter um filho. Então, tipo assim, era Sara querendo dar uma help para Deus cumprir a promessa dele. Pois é. Mas assim, não é assim conosco? A gente não tenta dar uma ajudinha, né? Por falta de fé no poder total de Deus. Aí, quando Deus fala para Abraão e se refere ao herdeiro que ele ia ter, ao filho, isso tá. Peraí. Deus fala: aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Aí eu acho isso lindo, diz assim no versículo 5 do capítulo 15 de Gênesis. Então o levou fora e disse: eu nessa hora viajo na batatinha pensando como é que foi esse encontro de Abraão com Deus. É o momento que eu falo que eu sinto temor, assim. De como foi isso de Deus o levar fora? Porque Deus o leva para fora e olha o que Deus mostra: o céu cheio de estrelas. Vocês têm ideia do que é isso? De Deus tomar Abraão pela mão. Eu entendo aqui, eu imagino que foi tomando pela mão e levar ele para ver o céu cheio de estrela. E Deus diz assim: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Bom, aqui diz, né? E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça, mas acontece que muitos anos depois, nada de filho vi, tarará, aí que Agar, que Sara tem a genial ideia, sabe? De botar Abraão para fazer um filho com a escrava. E aí, Abraão tinha feito um sacrifício, né? De imolar animais. Eu queria saber o que significa esse versículo 11 do capítulo 15, que diz: e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava, né, dos animais que ele imolou. Tipo, o porquê desse detalhe, sabe? Nada é por acaso na Bíblia, nada mesmo. Aí, eis aqui a parte do temor. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Né? A profecia dos judeus, né? no Egito, e sendo escravizados, né? E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então todo o tempo com Deus é contado. Né? Muitas vezes a gente fica aflito, pensando: nossa, eu queria tanto que isso acontecesse, já passou tanto tempo e ainda não aconteceu, eu já vou fazer tantos anos e ainda não aconteceu, não sei o que, não sei o que. Deus tem o tempo contado para todas as coisas. Lembra da genealogia de Jesus Cristo? 14 gerações até tal, 14 gerações até tal coisa acontecer. 14... Deus tem a matemática dele. Deus tem a matemática dele. E aí olha isso, outra coisa que me assombra. E sucedeu que, posto o sol, desculpa, houve escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Metade dos animais que foram mortos. Os animais que Abraão sacrificou, né? Fez o sacrifício para Deus. Então, o fato de ter passado o forno de fumaça e a tocha de fogo por aquelas metades significa que Deus aceitou o sacrifício. Eu gostaria de saber mais sobre isso, mas eu não sei. No capítulo 17, eu gostaria de ler o versículo 17 mesmo. Deus diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Olha o resultado de andar na presença de Deus. Olha o resultado.
né? Em outras passagens diz, contemplai-o e sede iluminados. Você contempla a face de Deus e seu rosto fica brilhando. Isso foi o que aconteceu com Moisés, né? A gente não se torna semelhante às pessoas com quem a gente anda, muitas vezes, né? Pois Deus diz, anda em minha presença e ser perfeito. Reação de Abrão, cair sobre o próprio rosto, que é a atitude que convém a uma criatura diante de um Criador absolutamente poderoso como Deus. E aí, no 17, lá no versículo 18, eu gostaria de ler do 18 em diante. E disse Abraão a Deus, sim, aqui Deus está falando do filho que ele prometeu para Abraão. E o filho até então não tinha rolado. E aí Sara teve a genial ideia de providenciar, já que... Acho que então o problema de fertilidade era com Sara, né? Porque se Abraão, ficando com a serva, ela teve filho, e depois que Sara morreu, Abraão se casou outras vezes e foi mais 1 bilhão de filhos. Então a questão era com Sara. E aí, Deus está se referindo ao filho dele, e aí Abraão tá, não, beleza, ele tá falando de Ismael, né, que é o filho que ele fez com a escrava. Oxalá que vive Ismael diante de teu rosto. E aí Deus disse, não é dele que eu tô falando. Veja, no versículo 19. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. É lindo esse nome. E com ele estabelecerei o meu concerto. Tipo, meu papo é com Isaac. É com Isaac que eu vou estabelecer o meu concerto. Assim, aí nessas horas, no meio da leitura, a gente pensa que Deus estabeleça conosco o concerto. Que Deus estabeleça, que Deus tenha conosco. Que Ele tem. O fato é que Ele tem. Que nós tenhamos com Deus esse concerto estabelecido, né? Por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Muito bem. Aí no versículo 21, Deus repete, o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, viu, ansiosos? Especialmente Maria Emília. No ano seguinte, e acabou de falar com ele e subiu o Deus de Abraão. Era isso. O 17 termina aqui e tal. Então, olha, quem nunca leu, vale a pena. Bobagem falar vale a pena, né? Quem nunca leu, pegue a Bíblia, leia esses capítulos, tá? Especialmente os de Gênesis, que eu só falo uns versículos assim, mas que coisa maravilhosa. E aí, mais pra frente, a gente vai ver o que acontece com Isaac, como Abraão é provado, viu? É tesouro e mais tesouro. E assim, muita coisa eu não falo porque realmente eu não sei o significado e tudo. Mas quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, a gente só vai achando mais tesouros, viu? Então, muito obrigada. Nossa, 1 hora de coisa de vídeo. Bota aí na velocidade do Creu. Espero que vocês tenham desfrutado, aproveitado, aprendido alguma coisa. Para Deus nada é impossível. E eu vou fazer só uma oração para terminar. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa alegria que o Senhor me concede em estar aqui lendo a sua palavra. Eu estou muito feliz com esse canal, estou muito feliz com essa iniciativa. Eu peço que o Senhor me sustente, me abençoe e conceda a graça que eu conclua, vá até o último capítulo, o último versículo, como eu tenho proposto no meu coração. Que seja uma obra sua, que o Senhor prepara de antemão para eu andar nela, para honrar, glorificar o seu nome. E que muitas pessoas, Senhor, venham a te conhecer, venham a conhecer sua palavra, e que toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Em nome do seu Filho. Amém. É isso, pessoal. Tchau, tchau.